Ainda um pouco no oitavo mandamento. Verso 6 do capítulo 5 e depois o verso 19. Verso 6 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Verso 19: Não furtarás. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, nós te damos graças por tua palavra, pela grandeza da tua revelação e porque somos, ó Deus, também completamente dependentes da tua graça e do teu Espírito. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito se o teu Espírito não desvendar os nossos olhos, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, ó Deus, pelo teu Espírito, desvendando os nossos olhos, dando-nos entendimento da tua palavra e nos fazendo amar ao Senhor e viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Domingo passado, irmãos, nós ainda, quando começamos a falar sobre o mandamento não furtarás, nós abordamos na perspectiva de Efésios 4, verso 28, quando Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter com que socorrer ao necessitado. E nós vimos também, com base nesse princípio, ainda em Efésios, no capítulo 4, especialmente agora no capítulo 5, verso 1, Paulo diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, Paulo estabelece um padrão claro de que o modo como Deus trabalha implica no modo como que os que são seus devem também trabalhar. E foi assim na criação e foi assim na redenção. Na criação, Deus fez todas as coisas com a sua própria palavra, e tudo que ele fazia era bom, diz a Escritura Sagrada. E quando ele terminou, ele entrega ao homem para que ele possa dominar e cuidar. E foi assim também com a obra da redenção. Isaías, no capítulo 53, por exemplo, o profeta Isaías diz assim, que depois de Cristo ter visto o trabalho, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, ele se alegrou, e o justo justifica a muitos. Depois que ele conclui o seu trabalho e o que ele faz é muito bom, ele dá aos pecadores miseráveis que estão mortos nos seus delitos e pecados. Esse modelo de trabalho, então, é um modelo que aqueles que conhecem o Senhor devem implementar. Isto é, devem trabalhar com as próprias mãos. Significa dizer, e Paulo disse isso com muita clareza, é não depender dos outros. Isto é fazer de tudo para não depender de alguém. É trabalhar para que nem a família, nem o Estado seja o supridor seu. Que você tenha a condição, por meio do seu trabalho, de sustentar a sua casa e, com dignidade, manter sua família. E, além disso, a partir desse princípio, além de tudo, você, ao trabalhar, você vai poder socorrer ao necessitado. É o que Paulo diz na sequência. E aí, então, você imagina que esse modelo divino é um modelo em que nós deveríamos seguir numa sociedade. Todas as vezes que o Estado passa a ser paternalista e sustentar as pessoas quando elas não trabalham, normalmente isso não produz piedade, nem vida discreta, nem vida adequada a uma sociedade. Por que razão? Ora, lembre das palavras do apóstolo Paulo ainda, na primeira carta a Timóteo, quando ele fala acerca das viúvas. Ele diz exatamente isso. Ora, as verdadeiras viúvas, Paulo vai dizer. Porque não é porque é viúva que vai precisar de socorro. A primeira coisa que vai se ensinar é que os filhos socorram a sua mãe. Isto é, se os seus filhos podem trabalhar, que não seja pesado a igreja, mas que os filhos contribuam e socorram a sua mãe. Esse é o primeiro trabalho, esse é o primeiro fim. E Paulo vai dizer, as verdadeiras viúvas, então, aquelas que têm mais de 60 anos, diz o apóstolo Paulo, criaram seus filhos no temor do Senhor, foram mulheres dignas,
essas aí receberão o socorro da igreja. Entende? Paulo estabelece um padrão claro, porque se você socorre alguém e não ensina os outros a socorrerem, e a igreja passa a ser paternalista, imagina o Estado, isso produzirá um modelo ímpio na igreja, onde as pessoas receberão ajuda e não buscarão trabalho nem socorro. A necessidade e o socorro que a igreja pode dar precisa ser temporário e imediatamente as pessoas precisam buscar, trabalhar para que elas não sejam pesadas. Esse é o princípio bíblico. Porque quando não fazemos isso, nós estamos roubando. É interessante, Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais. E o padrão contrário do furto é antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Quando eu era pastor no interior, aqui na Grande Recife, numa cidade vizinha, tinha uma família que estava passando necessidade e eu fui levar, junto com os diáconos da igreja, uma cesta para aquela família. A mulher estava em casa, realmente muito necessitada, o marido não estava quando ele chega, todo sujo do campo de futebol, ele estava jogando bola, no meio de uma tarde, numa quarta-feira. Eu me senti roubado ali. Um homem que tem força para jogar futebol, 4 horas da tarde. Mas não tem o emprego dele, ele faz qualquer coisa. Ele vai vender picolé na rua. Ele vai pegar um carro e vai vender alguma coisa. Ele vai fazer qualquer coisa. Ele vai sustentar a sua casa. Eu não quero só apenas o meu trabalho, ele é trabalhador. Quando a igreja permite isso, ou o Estado permite isso, você vai ter uma sociedade completamente dependente, que vai ter uma vida ociosa e cheia de iniquidade, enquanto elas não trabalham para sustentar a sua própria casa. Como é que eu posso lidar com esse tema biblicamente e dizer assim aos irmãos: eu preciso trabalhar com as minhas próprias mãos sem cometer pecado? Porque é engraçado que na Bíblia, fazer alguma coisa com as próprias mãos é sinônimo de idolatria. É bem interessante isso. Qual é a diferença dos falsos deuses para o verdadeiro Deus? Deus criou todas as coisas. E os falsos deuses foram feitos por nossas mãos. Nem tudo que eu faço com as minhas mãos agrada a Deus. Por isso, Paulo vai dizer, fazer com as próprias mãos o que é bom, isto é, de acordo com aquilo que Deus ordenou, segundo a lei, segundo os padrões, não burlando a lei, não agindo de modo criminoso, não roubando, trabalhando, fazendo o que é bom. Mas mesmo se eu fizer o que é bom, eu posso cair na armadilha de acreditar que porque eu faço com as minhas mãos, eu não posso pecar contra o Senhor. Sim, eu posso pecar, se no fim do meu trabalho eu não socorro o necessitado. Esse é o grande ponto em questão. Esse é o diferencial. Paulo podia ter colocado: faça com as próprias mãos para manter sua família. Isso é implícito, isso é claro. Faça com as próprias mãos o que é bom para você ter um tempo de lazer com a sua família. Isso está implícito, isso é claro. Mas ele pode dizer: olha, faça o que é bom com as próprias mãos para você ter uma economia no final do mês. Isso é claro. Mas ele vai para o ponto central, ele vai dizer: socorra o necessitado. Isso aqui é o verdadeiro necessitado. Socorro ao necessitado. E por que ter muito e não socorrer o necessitado é pecado? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Desculpa,
capítulo 16, verso 48 a 50. Ezequiel, capítulo 16, verso 48 a 50. Capítulo 16 de Ezequiel diz assim: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Em vendo isto, as removi dali. Preste bem atenção nas palavras do profeta Ezequiel, irmãos. Ele está dizendo para Israel que Sodoma, sua irmã, agiu dessa maneira. Qual o pecado de Sodoma? Você vai ver, e preste atenção no finalzinho, no verso 50, quando diz assim: foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim. Entenda que as abominações são exatamente aquelas que foram descritas num texto em Gênesis. Eram aquelas que descreviam praticamente uma conduta imoral, prática homossexual e todo tipo de iniquidade no pecado, na quebra do 7º mandamento. Só que o problema deles, fundamental, não era o homossexualismo. O problema fundamental deles é a base de todo o pecado: soberba, arrogância. Você imagina que esse povo aqui, irmãos, eles são trabalhadores, e veja aqui o texto está dizendo, eis que, verso 49, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, e veja que Ezequiel descreve, esta foi a iniquidade de Sodoma. Tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela. Fartura, soberba e próspera tranquilidade. Adquirimos tanto, nos orgulhamos do que temos e temos uma vida tranquila. Não é esse o anseio de todo homem? Chegar num dia que não tem problema nenhum, a vida está toda organizada, o desejo de ter o controle de todas as coisas, tudo dentro do padrão. Se você olhar, irmãos, para essas pessoas que têm um comportamento homossexual, se você olhar para elas, a vaidade é uma marca imprescindível. Elas gastam dinheiro demais com elas mesmas. O salão que elas frequentam não é um salão comum. Elas gastam dinheiro com turismo, com compras, com tanto recurso. Por isso o mercado as ama tanto e por isso aprova tanto o que eles fazem, porque tudo que eles adquirem, eles gastam de maneira exagerada. Porque não tem filhos, porque não tem quem criar, não tem com quem dividir. Eles vão gastar no seu próprio prazer. E aí o texto diz, e não se preocupam, não socorrem o pobre e o necessitado. A marca deles, irmãos, é orgulho, fartura, tranquilidade e indiferença com o sofrimento dos outros. Indiferença com o sofrimento dos outros. O pecado que se estabelece aqui, o fundamento de toda a prática de pecado está exatamente nisso.
quanto que eu, do meu trabalho, o que é que eu uso do meu recurso para socorrer o necessitado? Nós temos a percepção tão equivocada, um país como o nosso, irmãos, que se diz um país democrático, mas certamente socialista pelo tamanho do Estado. Quando você vê alguém na rua, você diz assim, o que é que o Estado está fazendo por ele? Eu nunca penso o que é que eu posso fazer por ele. No sul dos Estados Unidos, a rádio de lá, imagina que lá o pessoal, o Estado é pequeno, não é? Então a ênfase deles é muito diferente. Então eu lembro que ouvindo uma rádio nos Estados Unidos, e eu vi um comentarista dizendo o seguinte: o socialista, ele acorda de manhã, ele põe o pé no chão e diz assim, o que é que o Estado tem para me oferecer hoje? Enquanto que o outro vai e levanta e diz assim, o que é que eu tenho para fazer hoje para poder socorrer as pessoas? O que é que está sobre os meus ombros para eu trabalhar, para eu realizar? A indiferença, a falta de cuidado com o outro. Porque tem alguém que cuida de todos nós, que é o Estado, e o Estado vai cuidar do carente, vai dar educação, vai dar saúde. O Estado vai cuidar de todos nós. Não, irmãos. Uma marca clara do crente e a maneira como ele trabalha é que o fruto do seu trabalho, ele socorre o necessitado e o pobre. Se nós pensamos na contribuição na igreja, preste atenção na sua própria vida, o que você tem, o que você ganha, o que você possui. E veja o teu compromisso com a contribuição na igreja local. Você pode ter um parâmetro, como é o teu coração quanto a isso. A gente tenta aliviar a nossa consciência fazendo uma ajuda ali e acolá, mas nós não temos um compromisso constante na contribuição e no serviço, quando a igreja, por meio da junta diaconal, socorre tantas pessoas no meio da igreja. Nós vimos na prestação de conta, tinha orçado um valor, foi quase 3 vezes mais o valor na ajuda aos necessitados na igreja, porque exatamente esse é o papel. Por quê? Como é que nós temos feito isso na igreja? Como eu tenho usado os meus recursos? Essa é uma forma, irmãos, e é por isso que o Senhor claramente diz por meio do apóstolo Paulo, que aquele que furtava não furte, mas antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter com que socorrer ao necessitado. Sodoma e Gomorra tinham um princípio. Eles não se preocupavam com o necessitado. Eles viviam para satisfazer os seus próprios desejos. Para satisfazer os seus próprios desejos. A segunda maneira que nós temos, irmãos, de trabalhar com as próprias mãos e mesmo assim pecar contra o Senhor. A primeira é quando nós não socorremos, é por isso que o fim do argumento é para ter com que socorrer o necessitado. Agora ele vai a um outro argumento utilizado na Escritura. Abra sua Bíblia comigo, em Deuteronômio capítulo 8, por favor. A partir do verso 1, veja as palavras de Moisés quando descreve esse tema, mas especificamente no verso 11 em diante, veja o que diz o texto. Guarda-te e não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos,
e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Eu protesto hoje, que perecereis. Essa é a grande tentação. Quando nós trabalhamos, irmãos, e nós dizemos, comparando com os outros, o meu trabalho me deu essa riqueza. A minha força me fez adquirir isso. Não te esqueças. Interessante que esse é um tema muito comum no livro de Deuteronômio. Essa expressão, não te esqueças. Eles vão entrar na terra prometida. Eles vão tomar posse daquela terra. Eles vão ter riquezas ali, frutos ali, trabalho ali. E ele diz, não te esqueças. Dizendo, foi o meu próprio braço que me concedeu. Veja, a Bíblia diz, faça com as próprias mãos, mas nunca diga, foi a minha mão que me deu isso. Trabalhe com as mãos, sem depender dos outros, mas não diga, foi a minha força que me deu isso. Diga, foi o Senhor que me deu força para trabalhar. Me deu inteligência para estudar. Me deu saúde para continuar. Nunca diga, o meu próprio braço me concedeu tal coisa. Porque se assim procedermos, irmãos, nós nunca poderemos dizer, nós temos ao que socorrer ao pobre. Deus é tão claro quanto esse tema, que ele até estabelece regras muito claras de socorro aos pobres. Por exemplo, quando o período da colheita, você lembra muito bem da narrativa de Ruth, quando ela chega exatamente no período da colheita. Então, aquele que plantava, contratava as pessoas para que elas pudessem colhendo, mas ele não podia voltar rebuscando. E é interessante isso, porque não era somente aquilo que estava lá na árvore, não, ou no fruto, não, era o que caía. Não volte pegando, porque isso é para aquele que vier atrás, e que não plantou, e que não colheu, e que não tem força por si mesmo, nem riqueza, você vai socorrê-los. Essa é a mensagem do Evangelho na salvação dos povos antes do período do Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus Cristo no Evangelho fala com a mulher chamada Sírio-Efraimita, ou melhor, Cananeia, a mulher cananeia, e ela diz assim, Senhor, deixa eu comer da migalha que cai da mesa como o cachorro come. Porque a mesa está farta para os judeus, está caindo as migalhas aqui. O Senhor diz, ela vai, deixa eu comer das migalhas. A mesma migalha que Ruth comeu e foi salva, a mesma migalha que essa mulher come, do que cai e não pode ser tirado. Ela come
Essa é a forma de lidar com o Evangelho. O Evangelho traz implicações diretas. Nós não simplesmente vamos pegar tudo para nós. Eu vou reter algo para o pobre e o necessitado. É muito fácil nós nos gloriarmos na nossa própria força. Nós dizemos assim: eu me acordo cedo e você faz o quê? E como fruto do meu trabalho, eu até acredito que foi minha força que me concedeu tal coisa. Diz o Senhor: se procederes mal, eu protesto contra vós. Diz o Senhor: eu protesto que perecereis. Quem eram vocês, irmãos? Éramos escravos no Egito. Comíamos uma comida difícil. Trabalhávamos duro e ganhávamos quase nada. O trabalho crescia e crescia. E a recompensa era quase nada. Sofríamos no Egito. Comíamos o suor. O que tínhamos? Deus veio e liberta o seu povo do cativeiro e concede a eles vida, destruindo os seus inimigos, quando eles não tinham força para fazê-lo, nem poder para fazê-lo. Eram escravos, miseráveis. Assim nós éramos, irmãos. É assim que nós devemos lidar com os que sofrem, com o abatido de espírito, com o que padece de alma, com que não tem nada para comer. Essa é a expressão do Evangelho. Isso, irmãos, isso não se confunde com a teologia da missão integral. Isso não é moralismo, isso é Evangelho. É o Evangelho que produz isso. E para que fique claro o que é isso, nós sempre vamos dizer como salmista: se o Senhor não edificar, em vão trabalha que edifica. Se o Senhor não guardar, em vão vigia, sentinela. Ora, nós sabemos, Senhor, que tudo o que temos é fruto da Tua graça sobre nós. O Senhor dá aos seus enquanto dormem. Essa é a lógica da redenção. É assim que nós somos alvos da graça de Deus. E Paulo vai dizer: antes trabalhe com a própria mão, fazendo o que é bom para socorrer o necessitado. Mas não caia na armadilha de fazer com as mãos e cair na idolatria do poder do seu próprio braço, dizendo: foi meu braço que me concedeu tal coisa. Ou dizendo: eu trabalho para gastar comigo mesmo, sem se preocupar com o pobre e o necessitado. Certamente a Escritura, de modo muito claro, nas palavras do apóstolo Paulo, ela vai nos ensinar com todas as letras o cuidado que nós devemos ter para fugir de pecados como esse. Na carta dele, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versos 6 a 15, o texto que nós lemos domingo passado, mas gostaria de revisitá-lo com vocês. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 15. Diz assim a palavra de Deus: não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Entenda aqui, desordenadamente é de ociosamente, que não trabalha. Aparte-se dessas pessoas que não querem trabalhar, ele diz, e que
desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente. A palavra aqui, mais uma vez, é ociosamente. Entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam ociosamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Veja que lógica extraordinária. Você vai exortar o irmão, trabalhe com a sua própria mão, coma o pão do seu trabalho. Não se canse de fazer o bem. Qual o fruto do meu trabalho? Fazer o bem. Mas nunca ao preguiçoso, nunca ao que não quer trabalhar, ao trabalhador. Porque a igreja não pode sustentar o que não quer trabalhar. Porque isso é produzir iniquidade no meio da sociedade e da igreja. E o texto continua, irmãos. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Que dureza e que amor. Adverte, trabalhe, meu irmão. Eu falo isso por amor. Não dependa dos outros, meu irmão. Faça o bem com o que você ganha e ensine o indivíduo a não comer sem trabalhar. O Evangelho tem implicações diretas. Paulo diz, esse é o exemplo que eu deixo para vocês. Esse é o exemplo que eu deixo para vocês. Isso tem implicações, então, na prática de como nós devemos lidar com os recursos diretamente. Podemos dizer isso sem medo de errar, que nós temos pecado contra o Senhor quando não amamos ao nosso próximo, como a Escritura ordena. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Não é? Primeira coisa que nós temos de fazer, não é? O nosso trabalho precisa ser uma expressão de amor para com o nosso próximo. Lembra que a lei tem dois aspectos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós trabalhamos daquela forma, nós dizemos que amamos a Deus, porque fazemos tudo para a glória dEle, fazemos tudo como Ele ordena, fazemos tudo com o objetivo que Ele estabeleceu, é para a glória dEle, para não tornarmos o trabalho das nossas mãos idolatria. Nós vamos socorrer ao necessitado e nós vamos depender de Deus e não da nossa própria força ou sabedoria, e fazer o que Ele manda, não o que nós desejamos. Por outro lado, eu preciso expressar amor para com o próximo. Como é que eu expresso amor para com o meu próximo? Não é? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor, capítulo 9, verso 6 em diante. Acompanhe o texto comigo, por favor, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Somente eu e Barnabé temos o direito de deixar de trabalhar?
Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com a esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outras participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele mesmo me dá. Paulo diz, esse é o meu exemplo que eu dou a vocês. Se eu vivo do Evangelho, se a minha vida é o Evangelho, eu deveria viver do Evangelho. Mas eu não dou esse peso à igreja. É meu direito, mas eu não quero. Ninguém vai tirar essa glória de mim, porque eu faço pela graça que está sobre meus ombros. Como é que nós demonstramos, irmãos, que nós amamos? Se mesmo na igreja nós não nos esforçamos para contribuir na casa de Deus. Se é totalmente incompatível os seus recursos com aquilo que você contribui, por que ainda vivemos assim? Em que sentido eu digo que amo ao Senhor e ao próximo quando eu, na minha vida, não sou alguém generoso naquilo que Deus me concedeu? Essa é a vantagem de você pregar a palavra e pregar como ela é ordenada, porque não penso em em defender minha própria causa, mas a minha preocupação é também com o seu coração. Porque se você não contribui na casa de Deus como você pode, e você retém isso, você está vivendo exatamente como os sodomitas, para satisfazer o seu próprio coração. Você não socorre ao necessitado. Você vive para usufruir da glória, como se fosse assim, eu ganho muito, eu vou usufruir de tudo que eu tenho, e eu não me preocupo com ninguém. Paulo diz, é assim que o Evangelho deve acontecer, e deve ser vivido ainda. Não é? Esse é o texto de Corinto. Agora veja ainda no mesmo texto, no capítulo 15, verso 10 de 1 Coríntios. Veja as palavras de Paulo, no capítulo 15, verso 10. Diz assim um texto, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja o detalhe, não foi o meu braço que me concedeu isso. Fizemos muito, foi a graça de Deus que nos acompanhou. Porque sempre vai se referir, é dele que vem a força. É dele que vem a graça para fazermos. Não é o meu próprio braço
que me concede isso. Foi a graça de Deus que me seguiu. E Ele se compadeceu de mim. Mesmo Espírito no texto sagrado, você vai ter a certeza. Em Efésios, no capítulo 4, 28, o texto nós já lemos e diz: socorrer ao necessitado. Esse é o grande ponto. Eu vou trabalhar. Essa é a maneira que eu tenho de poder servir e de mostrar como o meu trabalho é segundo o padrão de Deus. Primeiro, eu contribuo na casa de Deus. Primeiro, eu tenho essa proposta. Tudo que eu tenho se volta para esse fim. É essa a minha obrigação. Essa é a minha dívida. Porque tudo que eu tenho vem do Senhor. Não é fruto do meu trabalho, não é fruto da minha sabedoria, não é fruto da minha capacidade, porque o meu trabalho, a minha força, a minha sabedoria foram dados pelo Senhor. Isso também serve de testemunho para os incrédulos, irmãos. Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 12, por favor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 12. As palavras são exatamente as seguintes, verso 12 especificamente. Diz assim a palavra de Deus: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Veja o verso 9 ao 12 comigo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Veja, para que os de fora, esse é o testemunho, com dignidade para com os de fora. É testemunho para o mundo, para o incrédulo, o modo como nós cuidamos dos nossos recursos. É possível, então, nós roubarmos, trabalhando com as próprias mãos, e até mesmo fazendo o que é bom, se não socorrermos o necessitado. Nós roubamos a glória que pertence a Deus, de saber que tudo que eu tenho vem das mãos do Senhor. Eu posso roubar a glória que é dele. Eu posso roubar o propósito que glorifica o seu nome. Quando eu trabalho para mim mesmo. Jovens, sejam diligentes no trabalho. Não se cansem. Fujam da preguiça. Fujam de uma vida ociosa. Trabalhem. Trabalhem. Para que quando vocês se casarem e na sua casa tiver comida à mesa, você vai poder ensinar o evangelho aos seus filhos. É por meio do trabalho que tem comida na mesa. Trabalho que foi dado por Deus. Sabedoria que foi dada por Deus. Força e saúde que foi dada por Deus. E é por isso que nós damos graças pelo alimento que está sobre a mesa. Pais, ensine os seus filhos a trabalharem. Primeiro trabalhando você mesmo. Para que desde cedo você ensine os seus filhos.
que é por meio do trabalho, ordenado por Deus, que a mesa tem alimento. É do suor do teu rosto que você vai comer. É do suor do teu rosto que você vai comer. Mas aprendam também que o seu trabalho pode se tornar uma idolatria se você trabalhar para você mesmo apenas e não socorrer o pobre. Ou se você acreditar que é a tua própria força que te dá condições de trabalhar. Podemos dizer, como é próprio do Evangelho, e nós vamos aprender com um caminho, na nossa caminhada a isso. Lembro do meu filho, um dia em casa, nós estávamos carregando água num balde e ele queria me ajudar. Então, queria me ajudar de todo jeito. E eu peguei, ele tinha 3 anos de idade, eu peguei o balde, fiz toda a força e pedi para ele me ajudar. E ele segurou comigo. Ele vinha num orgulho. Quem carregava era eu. Ele vinha numa alegria. É assim o nosso trabalho. Se o Senhor não trabalhar, em vão nós trabalhamos. Se o Senhor não nos der, em vão nós buscaremos. Se o Senhor não nos conceder, o nosso esforço não valerá de nada. Podemos aprender com o Senhor que esse é o modo de trabalhar, dependendo dEle, somente dEle, e o fruto desse trabalho para a glória dEle e para o bem daqueles que Ele me deu. Se eu fizer isso, eu não vou furtar, mesmo trabalhando. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Deus, Senhor nosso, quanta arrogância no nosso coração, Senhor, se revela quando a Tua palavra é pregada. Quanta presunção, quanta percepção errada, Senhor, de trabalho. Por isso, Senhor, nós te exaltamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que quando viu o fruto do seu trabalho, se alegrou e entregou aos miseráveis pecadores como nós. Ensina-nos a replicar o Evangelho no nosso trabalho e a maneira como usamos os nossos recursos, para a glória do Teu nome, Senhor. Ensina a Tua igreja, derrama graça sobre o Teu povo, glorifica o Teu nome e edifica o Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Coloquemos